Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo a mais uma quarta do conhecimento. Hoje temos um tema bem bacana que nós vamos tratar hoje aqui nessa aula, que é o seguinte: precificação. Chegou aí uma placa para você consertar, a sua primeira placa, ou seu primeiro serviço, e você chegou a hora de dar o preço, dar o orçamento. E aí, como é que você faz? Qual o valor que você cobra? Então, nessa aula eu quero poder te explicar tudo em detalhes, como você vai fazer para calcular o valor certo, para que você possa cobrar ali corretamente um valor justo para o seu cliente de acordo com os seus gastos, as suas despesas, e eu vou te explicar tudo aqui nessa aula. Desde já, muito obrigado pela sua presença. Hoje é a quarta do conhecimento, eu me chamo Gabriel Lima e toda quarta-feira eu estou sempre aqui para trazer um conteúdo bacana para você que quer aprender mais sobre o reparo das placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, como você faz para montar a sua assistência técnica. Então não deixa de se inscrever. Você que já me acompanha, não deixa de dar aquele like aí. E se você quer se aperfeiçoar, quer estar muito mais preparado para o mercado da tecnologia inverter, vai aqui na descrição onde eu coloco sempre os meus cursos disponíveis. Se você for lá e de repente a inscrição não está aberta, mas você consegue entrar na lista de espera e não perde nada. E não se esqueça que eu tenho também o curso presencial aqui no Rio de Janeiro para você que quer se especializar ao vivo aqui comigo, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo que tá muito bacana. Vamos para a lousa, onde eu vou te explicar tudo em detalhes. Vamos lá. Primeiro passo, precisamos definir algumas coisas na hora de precificar. Não podemos nos basear somente pelos nossos concorrentes, tá bom? Então, não podemos nos basear somente pelos nossos concorrentes. Eu sei que é muito bom a gente saber o quanto o nosso concorrente está cobrando. Isso é muito importante, a gente ficar atento na concorrência. Porém, a concorrência ela pode estar trabalhando de uma maneira errada na hora de precificar, ou então os gastos da nossa concorrência não são os mesmos gastos que nós temos. Então, é muito bom a gente estar de olho na concorrência. Porém, a gente tem que precificar de acordo com a nossa realidade, tá? E para que você tenha que precificar da maneira correta, para você precificar tudo corretamente, é importante você precificar de acordo com a sua realidade, tá? Então é a sua realidade que você vai tomar como base para precificar um serviço de conserto de placa. Então você precisa saber quais são os seus gastos, o quanto você quer receber. Eu vou criar um cenário aqui agora, um cenário hipotético, mas que pode te ajudar a você fazer o seu levantamento aí e identificar qual o valor certo que você vai estar cobrando, a sua margem de lucro que você está tendo, né? Porque é muito importante que você tenha uma empresa para dar lucro, né? Não adianta você ter uma empresa só para pagar as contas, não. Você precisa ter uma empresa que vai dar lucro. Você precisa prestar um serviço que você possa, no final, ter um dinheiro para você poder reinvestir, melhorar a tua oficina, melhorar a tua estrutura, né? Melhorar comprando uma ferramenta nova, alugando um espaço melhor, né? Dando uma ajeitada no teu espaço, podendo fazer campanha de marketing, né? Distribuição de conteúdo. Então, é muito importante você saber precificar para você conseguir ter e saber quanto você vai poder ganhar e quanto você vai poder investir do teu dinheiro. Tudo é muito importante você mensurar. Então, se você consegue mensurar tudo isso, fica muito bacana. Você consegue ter previsibilidade, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a lousa. É o seguinte, para a gente começar a calcular o preço que você vai cobrar no serviço, primeiro precisamos definir algumas coisas, tá? Primeiro nós temos os custos fixos. Vamos colocar aqui, ó, custos fixos. Custos fixos. Quais são esses custos fixos? Custos fixos são aqueles custos que todo mês você tem que pagar ele. Tipo aluguel, água, conta de luz, internet. Esses são os custos fixos. Vamos criar aqui uma situação hipotética que você trabalha consertando a placa de maneira que não é a sua renda
principal. É uma renda extra que você faz consertando placa. Então você faz isso na sua casa, você usa a sua água, você usa a sua luz, você usa a sua internet. Porém, você precisa pegar uma parcela dessa contribuição que você já faz para sua casa e botar, né, para os custos fixos ali da empresa que você vai tocar, né, sua empresa de conserto de placa eletrônica. Então vamos separar aqui. Vamos dizer que você tem um custo fixo, é uma situação hipotética, tá? Um valor de R$ 600. Esse é seu custo fixo, ok? Nós temos os custos variáveis. Custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que você só vai ter se tiver serviço. Tipo peça. Peça, você só tem custo com peça se você tiver serviço. Material. Custo com material. Solda. Pasta para solda. Pasta térmica. Enfim, qualquer tipo de peça que você tenha que arcar só se tiver serviço. Por exemplo, imposto, né? Não sei como é a forma que você vai pagar, se você já tem empresa, se você não tem, mas também imposto. Tem, por exemplo, para mim, né, que sou microempresário, o imposto é sobre o serviço, tá? Então, imposto. E assim vai, assim por diante. E nesse momento aqui, a gente não vai definir nenhum custo variável, porque o custo variável vai ser definido quando tiver serviço, ok? Você tem que ter o seu salário. Salário, tá? Olha só que interessante. Isso mesmo, você tem que ter, isso mesmo, você tem que ter o seu salário, tá? Definido. Ah, Gabriel, vou ter que trabalhar para receber salário. Então, todo mundo precisa ter controle financeiro do que você faz. Se você está numa empresa que ela está dando muito lucro, você pode aumentar o seu salário. Mas se você está começando agora, é importante você começar com um salário razoável que seja suficiente para você. E é importante você saber que o seu salário é pago por horas de trabalho. Tá? Então vamos definir aqui que você quer receber R$ 50 por hora de trabalho. Então vamos colocar aqui R$ 50 por hora de trabalho. Tá? E disso tudo você ainda tem que tirar o seu lucro. Ainda tem que tirar o seu lucro, ok? Então, além de você ter que cuidar de tudo isso, ainda tem que ter o seu lucro. O teu lucro você pode definir uma porcentagem. Vou colocar aqui uma porcentagem de 20%. 20% em cima do total ali que você tenha de custos, ok? Tirando, claro, as peças e tudo, que são os custos ali variáveis. Mas é importante a gente fazer agora uma continha que vai ser a seguinte. Olha só que continha legal que a gente vai fazer agora. Primeiro você já definiu quanto você quer receber de salário por hora trabalhada. Vamos dizer que você no seu dia, você já trabalha, você já faz ali o seu trabalho normal, e aí você chega em casa, você conserta a placa. E aí você dedica 3 horas ali do seu dia para consertar a placa. Tá? 3 horas do seu dia você dedica para consertar a placa, então a gente vai considerar essas 3 horas trabalhadas. Então a gente está lá, R$ 50 de salário por hora, tá bom? E mais os seus custos fixos. Então vamos pegar os seus custos fixos e vamos dividir os seus custos fixos por horas que você trabalha. Então, só que tem um detalhe, você trabalha 3 horas de segunda a sexta-feira, tá? Totalizando mais ou menos 20 dias no mês. Então vamos fazer uma continha aqui para a gente ver quanto é que vai ficar esse salário. Vamos lá. Fazendo uma continha aqui no celular. Então, são 3 horas por dia. Trabalha 20 dias no mês. Totalizando 60 horas. Você vai pegar o seu custo ali, que é R$ 600, seu custo fixo, e vai dividir pelas 60 horas trabalhadas. Vai dar R$ 10 por hora. Então, cada hora que você dedica ao seu trabalho, você precisa saber que você tem que pagar R$ 10 de custo.
variável, custo fixo, tá? Custo fixo. Ah, Gabriel, onde que isso daí tem a ver com dar o preço na hora de consertar a placa? Fica calmo, você vai entender como que a gente faz para chegar no preço que você pode cobrar, tá? Então vamos lá. Então você já sabe que cada hora trabalhada você tem que pagar o seu salário, R$ 50, mais R$ 10, que é o teu custo fixo, tá? Gabriel, eu não trabalho às 3 horas, trabalho menos, mesmo eu ficando lá 3 horas, mas eu não é 3 horas produtiva. Considera horas produtivas. Se você fica lá 3 horas, mas produz só 2 horas, considera 2 horas de produção. Tá? Considero sempre o tempo de produção, ok? Eu calculei 3 horas porque geralmente o conserto de uma placa roda em torno desse tempo, entre início de você receber placa, ligar lá na bancada, fazer o diagnóstico, fazer o reparo, pode chegar a 3 horas, isso considerando uma situação bem complexa para reparo, né? Isso até você entregar a placa. Então, considerei um processo inteiro de um reparo de uma placa, tá? Então, você vai trabalhar 3 horas. Então, nós temos R$ 60 por hora, né? Considerando o custo fixo mais o salário, R$ 60 por hora. Você vai trabalhar 3 horas, tá? Você vai trabalhar 3 horas. Então, vamos lá. 60 vezes 3. R$ 180 por dia, vamos dizer assim. Então, você tem que faturar R$ 180 por dia para você conseguir aí fazer o seu reparo, né? Para você conseguir pagar os seus custos, tá? Por dia. Então, cada dia que você pegar uma placa para fazer, você tem que faturar R$ 180 para você conseguir pagar o seu custo. Mas, na verdade, você não tem que faturar isso, você tem que faturar muito mais, que eu vou te explicar. Por exemplo, você vai precisar gastar com peças. Então, vamos colocar aqui mais R$ 50 de peça, tá? Então, na verdade, desses 180, vamos acrescentar 50. Por exemplo, você gastou de peça, R$ 50 de peça. R$ 50 de peça. Vamos lá, foi para 230 já. Então, ó, 230 o nosso valor, tá? Então, olha só, 3 horas trabalhadas, 230. Só que olha só que interessante. Isso gastando com peça, imposto, tudo mais, tudo você tem que pagar, material. Só que olha que interessante. Você precisa lucrar agora. Você precisa lucrar. Esse lucro você vai usar para reinvestir na sua empresa. Você vai usar para você crescer, para você ter um fundo de caixa, para você ter uma verba guardada pela empresa. Então, nesse valor que a gente tem aqui agora, já paga todos os nossos custos. Então, se você pegou uma placa que você vai dedicar 3 horas àquela placa, você já sabe que você tem que cobrar para pagar os seus custos R$ 230 naquele serviço. Ah, Gabriel, peguei uma placa aqui que uma placa não vale isso. Então, você precisa considerar que todo serviço que ficar mais de 40% do valor da placa nova, você pode considerar para o cliente a opção de comprar a placa nova. Por quê? Não é porque a placa que você tem não tem conserto, é porque vai ficar caro o conserto e aí é melhor você realmente sugerir o cliente comprar uma outra. Se a placa for muito barata, não compensa, tá? Por isso que é importante você saber disso. Não adianta você sair pegando tudo que é placa de qualquer coisa que não vale muito dinheiro e querer cobrar o preço justo, que isso é o preço justo. Muitos clientes não vão aceitar. Então é importante você entrar ali na realidade da placa. Todo custo de placa que ficar mais de 40% da placa nova, mais disso daí, o cliente provavelmente vai preferir comprar uma placa nova, né? Ou trocar o equipamento. Então, desses 230, vamos agora considerar 20%. Tá? 20%. Então, 230 mais 20%. 276, tá? 276. 276. Ok? Então, esse daqui é o custo e nessa realidade, tá? Nessa realidade,
mencionei aqui, que é uma realidade totalmente hipotética, tá? Poderia estar cobrando por um conserto de uma placa, tá? Que você dedicou 3 horas àquele trabalho, entre receber, diagnosticar, fazer o reparo e entregar para o cliente, ok? Isso é um serviço de um dia. Sendo que nisso daqui você não está colocando no teu bolso os R$ 276. Você está colocando no seu bolso as 3 horas que você trabalhou, R$ 150. Então daqui R$ 150 é seu salário. E o restante? O restante é para pagar o custo fixo, pagar o custo variável, ok? E o lucro da sua empresa, tá? O lucro da sua empresa para que você possa ter dinheiro em caixa, para que você possa, com o tempo ali, ir comprando mais ferramenta, melhorando o teu dia a dia. Então é dessa forma que você pode calcular aí o quanto você pode cobrar por um conserto, tá? Isso eu já fiz aqui na minha empresa. Hoje eu sei o tempo mais ou menos de conserto de uma placa. Eu tenho já os meus custos fixos mesmo, né? Os meus custos variáveis também eu já tenho uma noção. Com o tempo você vai começar a ter noção. Aí você vai começar a não mais ficar cobrando, calculando todo o serviço para fazer. Com o tempo você já vai começar a ter uma média, saber o valor médio de reparo. Aí você vai poder falar, olha, um valor médio de reparo é X, é Y, é de tanto até tanto. E tudo isso daqui você tem que fazer essa conta sempre. E quanto mais tempo vai passando, você vai tendo mais informação. Você já vai sabendo quantas horas úteis você está dedicando o seu dia realmente para consertar uma placa. Isso é muito importante. E aí você consegue, com o tempo, definir. Eu, por exemplo, aqui, a média de reparo de uma placa aqui é R$ 400, né? E isso é um valor que a gente consegue chegar. Por quê? Porque a minha realidade não é a realidade desse exemplo que eu fiz aqui. Esse exemplo que eu fiz aqui é uma realidade onde o custo fixo é muito baixo, R$ 600. Eu não, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar funcionários, né? Que também funcionários entram aí no custo fixo, tá? Funcionário entra ali no custo fixo, tenho que tirar o meu salário, tenho que pagar as despesas variáveis, tá bom? E ainda tem que ter lucro a empresa. Então, como é que a gente consegue reinvestir? Como é que a gente consegue fazer a empresa crescer? Então é dessa forma que a gente pode estar aí calculando quanto você pode cobrar por um conserto de uma placa. Então a gente definiu ali um valor de R$ 276 nessa situação hipotética, dedicando 3 horas apenas, tá, para consertar uma placa e um salário de R$ 50 por hora, ok? Então fica essa dica aí para você que está começando aí fazer os reparos, quanto você pode cobrar para fazer aí o reparo de uma placa, e é dessa forma que você começa aí fazendo os cálculos, ok? Então é isso. Estamos chegando ao fim dessa aula. Espero demais ter ajudado você que está aí com dúvida, você que não sabe o que fazer, quanto cobrar. Espero demais que essa aula tenha sido útil para te ajudar, ok? Então, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui. Não esquece de dar aquele like. E é isso. Estamos chegando ao fim. Forte abraço para você que está me assistindo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima Quarta do Conhecimento. Tchau, tchau.